Olá, participantes e assistidos. É com grande satisfação que damos início a mais uma edição do nosso Fala Fusesc, dedicada à apresentação dos resultados da rentabilidade do mês de maio. Meu nome é Carolina, assessora de comunicação, e tenho a honra de contar com a presença aqui dos dois profissionais que fazem parte da gestão dos nossos investimentos. Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, e Fausto, gerente de investimentos. Sejam bem-vindos, senhores. Convidamos todos a acompanhar a análise desses nossos especialistas. Começando o nosso bate-papo, começo perguntando ao Fausto quais foram os segmentos que apresentaram o melhor e o pior desempenho no mês de maio. Olá, Carol, Cadu e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de maio, pela ordem, os segmentos que mais contribuíram para a rentabilidade foram de estruturados, empréstimos e renda fixa. Por outro lado, o segmento que ficou abaixo da média foi o de imóveis. Cadu, o Fausto acabou de citar que a rentabilidade da carteira de imóveis foi novamente baixa. Em todos os nossos programas, essa carteira aparece com a rentabilidade abaixo dos outros segmentos. Por que isso acontece? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. Existem 3 tópicos aqui que explicam essa rentabilidade vindo abaixo dos outros segmentos. Em primeiro lugar, o custo de oportunidade. Então, quando eu invisto num determinado investimento, é porque eu estou deixando de investir em outro. Isso é um custo de oportunidade. Então, a rentabilidade da carteira de imóvel seria alta caso as outras oportunidades de investimento tivessem rentabilidade muito baixa. Então, a gente está falando de uma comparação. Naturalmente que quando a taxa Selic está alta como está, e outras oportunidades de investimento são atrativas como estão no mercado hoje, a rentabilidade da carteira de imóvel vai ser uma detratora da rentabilidade do mês. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o seguinte: os imóveis eles são avaliados de acordo com o mercado imobiliário. Existe um mercado de compra e venda de imóveis. E esse mercado de compra e venda de imóveis, eles não está casado diretamente com o mercado de aluguéis. São mercados diferentes. Por exemplo, o aluguel de uma casa, o aluguel de estabelecimento comercial, ele é uma derivada da renda das pessoas ou do comerciante. Então, ninguém vai pagar um aluguel acima do salário que recebe. Ou ninguém vai pagar um aluguel acima do que o estabelecimento comercial é capaz de trazer de lucro. Então, a derivada da renda do aluguel sai dessa renda das pessoas e dos comerciantes. Já a derivada do valor do imóvel advém de compra e venda de imóveis. Se o mercado de aluguéis não está pagando uma rentabilidade ou não está pagando um aluguel mensal proporcional ao valor das transações de compra e venda de imóvel, a gente sempre vai ter esse descasamento. E isso não acontece só na carteira de imóveis da Fusesc. Isso acontece com imóvel residencial, isso acontece com imóvel comercial, não só em Florianópolis, mas também no resto do Brasil. Então é importante dizer: a minha carteira de rentabilidade que advém de aluguéis, ela não está vinculada ao valor do preço de compra e venda de imóveis. São mercados diferentes, com dinâmicas diferentes, que trazem rentabilidades diferentes. Senhores, então pegando esse gancho do tema dos imóveis, eu gostaria de propor um bate-bola com perguntas sobre essa carteira. Vocês topam? Vamos lá. Sim. Então vamos lá. Primeira pergunta vai ser para o Fausto. Fausto, toda vez que a Fusesc vende um imóvel, a rentabilidade do mês sobe bastante porque os imóveis valem hoje muito mais do que na data que foram adquiridos ou construídos. Isso é fato ou isso é fake? Carol, isso é fake, porque realmente essa última parte da pergunta, ela procede. Os imóveis hoje valem muito mais do que quando foram adquiridos ou construídos. Afinal de contas, são imóveis que foram adquiridos ou construídos há 30, 40 anos atrás. Porém, pela lei, a gente todo ano tem que contabilizar ou reavaliar esses imóveis. Então, o valor já é atualizado anualmente. Então, o que vai depender a rentabilidade na venda é se a gente vender por um valor superior ao que está contabilizado atualmente ou inferior. Se a gente realmente vender por um valor muito expressivo, maior do que está atualmente na contabilidade registrado, vamos ter um impacto positivo na cota. Porém, veja um exemplo: se temos um imóvel que vale 10 milhões, foi ano passado avaliado e contabilizado por 10 milhões. Se esse ano a gente vende esse imóvel por 10 milhões, o impacto na rentabilidade é nulo. Não tem nenhum impacto na cota. Agora, Cadu, a venda de cada imóvel precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Isso é fato ou isso é fake? Isso é fato, Carol. Não é uma obrigação legal, mas é uma obrigação estatutária da Fusesc. Se você for ler o estatuto, lá no artigo 20 está dizendo: a venda da carteira de imóveis depende de aprovação do Conselho Deliberativo. Então nós fizemos um estudo técnico que pega toda a nossa carteira de acordo com as avaliações que são entregues.
levamos para o Conselho Deliberativo o estudo técnico e ele decide como que vai ser feita a oferta de venda, as condições de venda e como vai ser distribuída essa oferta de imóveis. Joia. Agora, Fausto, para vender imóveis, a FUSESC pode utilizar leilões, ofertas no site e distribuição através de corretores. Isso é fato ou isso é fake? Carol, isso também é fato. Assim como o Cadu mencionou anteriormente, quando o imóvel vai para a reunião do CODEL, né, que é o Conselho Deliberativo, também ele decide os canais de oferta, que como você citou, muito bem citou, são os leilões, são ofertas no próprio site da FUSESC, distribuição por corretores, e tem uma outra modalidade também que é menos comum, mas é quando algum órgão público lança um edital de aviso de procura de imóvel. Então a FUSESC também pode se candidatar desde que o imóvel atenda aos requisitos solicitados nesse edital. Certo. Agora, Cadu, a FUSESC deu exclusividade na venda dos imóveis para um corretor? É fato ou é fake? Carol, isso aí é fake. Nós temos a distribuição feita, por exemplo, por leiloeiro, pelo canal direto da FUSESC que não conta com corretor de imóvel, e o Conselho Deliberativo também pode decidir fazer a oferta via corretor de imóvel. Quando isso acontece, nós temos a oferta realizada no mercado, em que qualquer corretor independente pode trazer essa proposição de compra com o valor já pré-estabelecido pelo Conselho e as condições pré-estabelecidas pelo Conselho, e nós centralizamos a visitação do imóvel, a administração das chaves, a administração do contrato, o cartório, a documentação e o trabalho de visita com uma empresa prestadora de serviço chamada Giacomelli, que vai lá e leva esse corretor de imóvel, então, para fazer a visita. Nós não temos uma exclusividade na corretagem. Nós temos uma centralização operacional para quando ocorre oferta de imóveis, para que a gente não tenha que ter funcionários da casa indo fazer a operacionalização de oferta ou trâmite em cartório e documentação com o cliente final, que não é o nosso core business, vamos colocar assim. Perfeito. Agora, Fausto, a FUSESC registra as avaliações da carteira de imóveis para melhorar a rentabilidade da carteira quando o mês está ruim. Isso é fato ou isso é fake? Carol, isso também é fake. Como eu falei anteriormente, a FUSESC reavalia todos os seus imóveis uma vez por ano. Essa reavaliação é feita através de um laudo técnico, né, de um avaliador independente, e a FUSESC é obrigada a registrar essa reavaliação. Independente se o mês está bom, se está ruim, ou se a rentabilidade foi maior ou menor, a FUSESC é obrigada a registrar uma vez por ano. E aí eu cito até alguns casos. Às vezes o imóvel ele tem uma reavaliação negativa. Vamos dizer assim, o imóvel estava contabilizado por 10 milhões e o laudo veio com 9 milhões e 500. A FUSESC tem que registrar com 9 milhões e 500. E esses 500 mil, o que aconteceu? Ele foi um detrator da rentabilidade daquele mês, né? Então, na verdade, ele ainda prejudicou a rentabilidade. Claro que isso nem sempre acontece. Tem imóveis que se valorizam mais do que outros ficam muito próximos do valor anterior, mas, em suma, podemos dizer que essa pergunta aí é fake. Ok, agora, Cadu, a carteira de imóveis precisa ser totalmente vendida até 2030. Fato ou fake? Carol, isso aí é fake. O que nós tínhamos até o início desse ano era a obrigatoriedade de ou vender os imóveis em carteira própria, ou seja, aqueles que são administrados e registrados na contabilidade para dentro de cada plano, ou constituir um fundo de investimentos que fosse administrar esses imóveis e a carteira de aluguéis futura que ele pudesse ter. O que ocorre é que, recentemente, o Conselho Monetário Nacional mudou o entendimento dele, e nós não temos mais a obrigação de fazer isso até 2030. Então nós podemos continuar fazendo oferta da carteira de imóveis e não temos a necessidade de constituir um fundo imobiliário até 2030. Então nós continuamos com a estratégia de desinvestimento nessa carteira, considerando a rentabilidade e a expectativa dela para o futuro. Perfeito, Cadu. E agora a última, mas não menos importante, para o Fausto. Fausto, investimento em imóveis é mais seguro do que qualquer outro tipo de investimento? Fato ou fake? Carol, essa também é fake. Muita gente aqui deve recordar, em 2008, né, tivemos uma das maiores crises dos últimos tempos, chamada subprime, que foi justamente no mercado imobiliário que originou lá nos Estados Unidos. Uma quebradeira geral que afetou todos os mercados mundiais e
nada mais eram do que investimentos em imóveis, uma bolha, né? Outra questão que eu gostaria de mencionar sobre os imóveis é que, dependendo do imóvel, às vezes ele pode se tornar realmente um investimento muito ruim. Se ele ficar vago, você tem as despesas com condomínio, IPTU, manutenção, porque passado algum tempo ele começa a se deteriorar, e sem falar da iliquidez. É um ativo que realmente, muito embora às vezes tenha um valor de mercado, na hora que você vai vender esse imóvel, nem sempre o mercado você encontra comprador. Então ele não tem liquidez imediata. Se você precisar de um dinheiro a curto prazo, o segmento imobiliário ele é muito cruel nesse sentido. Então, ele realmente, muitas vezes é seguro, é mais seguro que alguns investimentos, mas não é o mais seguro. Garanto para você que tem investimentos muito mais seguros do que imóveis. Senhores, obrigada pelas informações da rentabilidade dos planos no mês de maio e também pelos esclarecimentos a respeito da carteira de imóveis. E convidamos nossos ouvintes para acompanhar a composição da carteira, as rentabilidades e tudo que diz a respeito da rentabilidade em si, através do nosso WhatsApp. Anotem aí o telefone, que é 48 40 42 0305. Basta enviar uma mensagem de texto e conferir essas informações. Ficando com qualquer dúvida, nossos consultores vão poder auxiliá-los. Nos despedimos, agradecendo a participação de todos e até o próximo Fala Fusesc.